E aí pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos estudando as ligações químicas. Nas ligações químicas, o primeiro tipo de ligação foi a ligação iônica. A segunda, a ligação covalente. Na ligação covalente, nós já falamos que formam moléculas, e essas moléculas eu expliquei a geometria molecular que tem nessas moléculas. E agora nós vamos falar da polaridade dessas moléculas das ligações, tá ok? Vamos lá então. Então primeiro, o que é polaridade, né? Então eu anotei aqui para vocês. A polaridade de uma molécula está diretamente relacionada com a forma que com esses elétrons são distribuídos ao redor do átomo. Isso é polaridade. Então, vai depender da forma que esses elétrons estão distribuídos ao redor do átomo. Então, a molécula vai poder ser polar ou ela vai poder ser apolar. Então, ela vai ter uma polaridade. O que é polaridade? Formam polos e a polaridade não tem polos, então a molécula é apolar. A apolar é sem polos, tá? Então, a polaridade da molécula está diretamente relacionada ao jeito que esses elétrons estão distribuídos ao redor do átomo. Então, como eu expliquei lá em geometria, para 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos e 5 átomos, é do mesmo jeito que a gente vai estudar aqui para ver a polaridade, tá ok? Vamos lá então. Então, eu comecei aqui com vocês com 2 átomos, né? Então, esses 2 átomos, eles podem ser iguais ou diferentes. Vocês vão ver que para 2 átomos é bem simples. Então, quando eu tenho 2 átomos iguais, eu coloquei aqui um exemplo, o hidrogênio. Então, eu tenho aqui, HH. Nós já sabemos, que o hidrogênio faz uma ligação, então há um compartilhamento só. O outro aqui, HCl. Lembrando, o hidrogênio tem um elétron na última camada, o cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, se eu for colocar aqui, olha só, os elétrons sendo compartilhados. E como o cloro tem 7 elétrons, ele vai compartilhar um e fica com 8, certo? Então, aqui estão os outros elétrons. Então, quando nós falarmos de polaridade, a gente tem que recorrer lá ao que nós damos na tabela periódica, a eletronegatividade. Então, se ele tiver a mesma eletronegatividade, que nem aqui o hidrogênio, esse par de elétrons, vamos dizer assim, está igualmente dividido, tá? Eles têm a mesma eletronegatividade. Então, se eles têm a mesma eletronegatividade, não vai criar polos. Então, essa molécula é apolar. Então, não tem segredo. Quando você tem lá, te deu uma molécula, essa molécula tem 2 átomos, e esses átomos são iguais, a molécula vai ser apolar, ok? Agora, quando eu tenho 2 átomos diferentes, por exemplo, como HCl, eu mostrei aqui para você o compartilhamento dos elétrons. Já o hidrogênio e o cloro têm eletronegatividades diferentes. Se eles têm eletronegatividades diferentes, o que a gente vai ter aqui? Vai ter que esse par de elétrons vai estar mais deslocado para o cloro, criando então no cloro um polo negativo, essa letrinha aqui é o sigma, e o polo positivo. Então aqui eu tenho o polo negativo devido à alta eletronegatividade do cloro em relação ao hidrogênio. Então, se a gente for falar em vetor, esse vetor vai estar deslocado para o cloro, porque a eletronegatividade do cloro é maior. E aí que a gente fala em momento dipolar, que é essa letrinha aqui, o μ. Se o momento dipolar for igual a 0, ela é apolar. Se o momento dipolar for diferente de 0, essa molécula é polar. Então, vamos escrever aqui, ela é polar. Então, vamos de novo, para vocês entenderem. Como eu disse aqui, tudo tem a ver com os elétrons distribuídos ao redor do átomo. Mas, para facilitar, a gente fala da eletronegatividade, fica muito mais fácil. Então, quando eu tiver 2 átomos, minha molécula tiver 2 átomos,
Se eles forem iguais, você já vai saber que é apolar. Porque a diferença deles de polaridade, de eletronegatividade, não existe, ela é a mesma. Então aqui eu tenho átomos iguais com a mesma eletronegatividade. Esse par de elétrons vai estar distribuído igualmente para eles, tá? Então ela é apolar. Então o μ, que é o momento dipolar, é zero. Quer dizer, não tem vetor puxando para lado nenhum, tá? O vetor é representado por essa seta aqui. Já o hidrogênio e o cloro, eles são átomos diferentes. Lembra que eu estou falando de dois átomos. Então, se ele colocou uma molécula para você, tem dois átomos. Se eles são diferentes, você vai lembrar na tabela periódica que o flúor é o elemento mais eletronegativo. O cloro está bem próximo do flúor. Já o hidrogênio está no lado oposto. Então, quem é mais eletronegativo é o cloro. Então, esse par de elétrons vai estar mais deslocado para o cloro. Então, ele vai ter um polo negativo. Não tem nada a ver com íons, é um polo negativo. E aqui um polo positivo. Então, esse vetor vai estar deslocado para aquele elemento que tem maior eletronegatividade. Então, se ele pedir o vetor para você, esse vetor está deslocado do hidrogênio para o cloro. Então, a molécula é polar. E esse momento dipolar é diferente de zero, porque a molécula é polar. Tudo bem, pessoal? Nós vimos com dois átomos. Lá na geometria nós vimos com 3 átomos, com 4 átomos e assim por diante. Então agora eu vou colocar aqui para vocês com 3 átomos. O que vai acontecer com 3 átomos? Se vocês pegarem o caderno de vocês aí, vocês vão lembrar que com 3 átomos pode sobrar elétrons no átomo central ou não. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 átomos. Do mesmo jeito que nós estudamos geometria, tá? Eu vou colocar aqui, ó, não sobram elétrons no átomo central. Ó, não sobram elétrons no átomo central. E aqui, sobram elétrons no átomo central. Tá aqui. Professor, mas eu não lembro essas moléculas. Claro, ele vai te dar a molécula para analisar. Então vamos lá. Uma molécula que eu passei para vocês lá, que não sobrava elétrons no átomo central, é o CO2. E que sobravam no átomo central é a molécula de água. Lembram disso? Professor, mas como é que eu sei que se sobra elétrons, se não sobra elétrons? Eu já passei isso para vocês. Lembrando, o carbono é do grupo 4. Se ele é do grupo 4, ele vai fazer 4 ligações, certo? 4 compartilhamentos. Então, você vai pegar o grupo menos a quantidade de compartilhamentos dele. Se deu 0, é porque não sobra elementos no átomo central. Professor, tudo bem, mas vamos desenhar a molécula e colocar os compartilhamentos. Essa é a melhor maneira, igual nós fizemos na geometria. Então vamos lá. O carbono é o que faz mais ligações, tá? O que está em menor quantidade normalmente é o átomo central, mas é aquele elemento que faz uma maior quantidade de ligações. Então, como eu mostrei para vocês lá, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Então ele vai fazer 2 compartilhamentos. Tá aqui, ó. O oxigênio, de novo, do lado de cá, vai fazer 2 compartilhamentos. Porque ele é do grupo 6. 6 para 8, 2 compartilhamentos. O carbono é do grupo 4. 4 compartilhamentos, tá ok? Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, eu já sei que o carbono não sobra elétrons no átomo central. Professor, mas eu esqueci. Como que eu sei que não sobra elétrons no átomo central? Lá na aula de geometria eu já expliquei isso, tá? Você vai pegar o grupo que ele é. Que grupo que ele é? 4. Quantos compartilhamentos ele vai ter que fazer? 4. Então você vai pegar o grupo menos o compartilhamento. Se deu 0, não sobrou elétrons no átomo central. Tá bom. Feito isso, nós vamos ver aquele lancezinho do vetor. Ou você pense assim:
Se eu tenho dois átomos iguais ligados ao átomo central, então a molécula vai ser apolar. Ou você pensa assim, o oxigênio está mais próximo do flúor, então ele é mais eletronegativo. Então o vetor entre o carbono e o oxigênio vai ser para o lado do oxigênio. E tem um outro vetorzinho aqui, ó, para o outro lado do oxigênio. Esses vetores vão se cancelar. Então o momento dipolar vai ser zero. Então a molécula vai ser apolar. Professor, mas se eu não quiser colocar vetor, não tem problema, não precisa. Você vai olhar o átomo central. Se os ligantes do átomo central são iguais, que no caso oxigênio do lado esquerdo e oxigênio do lado direito, eles são iguais. Esse oxigênio aqui, ó, o elemento central está ligado a dois oxigênios. Então os dois são iguais. Então você vai lembrar que a molécula é apolar. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. HCN. HCN. Não vai sobrar elétrons no átomo central de novo. Grupo 14, grupo 4, 14 do carbono. E ele faz 4 ligações, 4 compartilhamentos, 0. Mas aqui, o que acontece? Os átomos ligados no carbono, que é o átomo central, são diferentes. Então eles têm polaridades diferentes. Então você pode gravar assim, ó. Se o átomo central tem ligantes diferentes, a molécula é polar. Se você for colocar aqui os vetores, você vai lembrar que o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então esse vetor está para cá. O nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono. Então esse vetor para cá. Então o módulo resultante, ou módulo não, o vetor resultante é esse aqui de cima. Então o μ é diferente de zero. Então o vetor resultante não ficou igual a zero, igual ao CO2. Ficou diferente de zero. Então a molécula é polar. Professor, eu não quero saber de vetor. Não tem problema. Acompanhe comigo de novo. Carbono é um átomo central. Os ligantes são iguais? Sim. Então ela é apolar. Olha agora no átomo central. Os ligantes são diferentes? Então ela é polar. Simples assim se você não quiser fazer o lance dos vetores. Mas se ele perguntar, você lembra como eu expliquei. Tudo bem? Beleza? Agora vamos para os 3 átomos que sobram elétrons no átomo central. Como eu já fiz lá com vocês, vocês vão lembrar que a água, ela é o quê? Esses dois aqui são angulares, né? Na geometria. Esses dois são lineares. Esse é angular, tá? Quero falar da água então agora. Ela é angular. Por que ela é angular? Porque no oxigênio sobrou elétrons no átomo central. Então você vai lembrar, ó, se sobrou elétrons no átomo central, a molécula vai ser o quê? Polar. Professor, mas como é que funciona o negócio do vetor? Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o oxigênio? O oxigênio. Então esse vetor está aqui, ó. O oxigênio está puxando os elétrons. E aqui também. Olha lá. Então a soma vetorial vai ser diferente de zero. Então o momento dipolar é diferente de zero. Mas simplificando, se sobrou elétrons no átomo central, a molécula vai ser polar. Simples assim. Não precisa nem trabalhar com os vetores, não. Então, a água vai sobrar elétrons no átomo central. Professor, não lembro como sobra elétrons no átomo central. Vamos de novo, então. É só você pegar o grupo que ele está, que no caso é o grupo 16, então ele tem 6 elétrons na última camada, na camada de valência. E o oxigênio vai fazer só 2 compartilhamentos, para chegar em 8, 2 compartilhamentos. Então aqui sobrou, ó, deu 4, sobrou 4 elétrons no átomo central. Então se sobrar elétrons no átomo central, o que vai acontecer? O momento dipolar vai ser diferente de zero,
então a molécula vai ser polar. Então vamos rever. Com 3 átomos, de forma simplificada, 3 átomos, não sobram elétrons, é polar ou apolar? Depende. Depende dos ligantes do átomo central. Se os ligantes do átomo central forem iguais, no caso aqui, oxigênio do lado direito, oxigênio do lado esquerdo, então esses ligantes são iguais. A molécula é apolar. Já no segundo caso, eu tenho aqui o carbono e os ligantes do carbono, hidrogênio e hidrogênio, são diferentes. Então a molécula é polar, ok? Ah, professor, mas esse negócio de momento, sempre que for apolar, o momento é igual a zero. Sempre que for polar, o momento é diferente de zero. Então nós vimos para 2 átomos, se são iguais ela é apolar, se são diferentes ela é polar. 3 átomos, não sobra elétrons, vai depender dos ligantes do átomo central. E aqui sobrou elétrons para 3 átomos, ela sempre vai ser polar. Ok, pessoal? Agora vamos aqui para 4 átomos. Para 4 átomos vai funcionar desse tipo também, do mesmo jeito que funciona para os 3 átomos, como nós já estudamos lá em geometria. Tá? Então, só para relembrar a geometria, nos 2 casos aqui, sobrando ou não sobrando, no caso aqui, sendo ligantes diferentes ou iguais no átomo central, não tem problema, geometria linear. Já se sobrar elétrons, a geometria angular. Lembra da aula passada? Muito bem. Aqui é a mesma coisa, não sobram elétrons no átomo central. Isso para 4 átomos agora. E aqui? Sobram elétrons no átomo central. Eu dei 2 exemplos para vocês lá. Dei o BF3 e o NH3. Volta lá no caderno, dá uma olhadinha lá. Vocês vão verificar que o BF3, a geometria é triangular, desse jeito aqui, ou trigonal plana, ou trigonal planar. E o NH3, vocês vão lembrar que sobrou elétrons no átomo central, e a geometria é piramidal. Então aqui eu tenho um hidrogênio aqui, e aí eu coloquei aqui para vocês um hidrogênio que vem para frente da lousa. Lembra disso? E um hidrogênio que foi lá para trás da lousa. Então formou uma pirâmide. Então a geometria a gente já estudou. Essa é triangular, o trigonal plano, e essa é piramidal. Aqui funciona do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu falei para 3 átomos. Se não sobram elétrons no átomo central, ela vai poder também ser apolar ou polar. Que nem nesse caso aqui, que os 3 ligantes são iguais, ela é apolar. O momento de polar é 0. Então ela é apolar. Por quê? Porque os vetores vão se anular. Mas vamos olhar só nos átomos que é mais simples. Olha aqui, os 3 ligantes são iguais. Se os 3 ligantes são iguais, a molécula é apolar. Professor, mas se um deles for diferente, como nesse caso aqui eu vou colocar um cloro, um flúor aqui, um flúor aqui. Então agora tem os ligantes, mas tem 2 flúores. Sim, mas tem um cloro. Então os 3 ligantes não são mais iguais. Aqui eu tenho 3 ligantes iguais. Aqui eu já tenho um cloro que é diferente do flúor. Então, se eu tiver pelo menos um ligante diferente, essa molécula agora vai ter um momento de polar diferente de 0, então ela vai ser polar. Então aqui, agora o momento é diferente. Por que o momento é diferente? Para facilitar, em vez de ficar colocando vetor, eles terão eletronegatividade diferente, os ligantes. No caso aqui, o cloro tem diferente eletronegatividade que o flúor. Então o momento não vai dar mais 0, não vai cancelar todos os vetores.
então ela é polar. Então, para simplificar, quando os três ligantes forem iguais, ela é apolar. Quando eu tiver pelo menos um diferente, ela vai ser polar, ok? Agora aqui, ó, não tem segredo. Sobrou elétrons no átomo central, ela vai ser polar. Então, aqui que está o problema, ou que a gente precisa prestar bastante atenção. Com 3 átomos, ela pode ser apolar ou pode ser polar. Como no caso, com 3 átomos. Aqui com 3 ligantes iguais, né? Aqui com 3 átomos. Com 4 átomos, se os 3 ligantes forem iguais, apolar. Se tiver pelo menos um diferente, ela vai ser polar. Agora, se sobram elétrons no átomo central, ó, só tem uma opção, ela só pode ser polar, devido à nuvem eletrônica. Ok? Professor, e agora com 4 átomos? A geometria com 4 átomos, dá uma olhada na que geometria que é. Já deu tempo de vocês copiarem aí? Para a aula aí para vocês copiarem. Então agora eu vou falar com... Quanto que eu falei? 5 átomos. Muito bem. Com 5 átomos, a geometria a gente já discutiu, né? A geometria, vocês já olharam lá no caderno? Tetraédrica? Isso, tetraédrica. E aqui nós vamos falar igual nós falamos aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, o CH4, né? Aqui eu não coloquei, mas é o BF3. E esse daqui, ó, é o BF2Cl. E esse aqui, eu coloquei lá, o NH3. Então esse aqui é o CH4. Lembra que o CH4, eu vou colocar assim, ó. Tá indo para trás, esse aqui tá indo para frente. A geometria eu já falei para vocês. A geometria, nós já comentamos hoje na aula. Qual que é a geometria? Tetraédrica, ótimo. Mas não vai precisar saber geometria, que só estamos lembrando. Aqui eu preciso saber. Se os 4 ligantes forem iguais, o momento dipolar vai ser 0, então a molécula vai ser apolar. Por que esse momento dipolar é 0, professor? Porque os vetores vão se cancelar. E agora, se eu tiver aqui, ó, CH3Cl, então eu já tenho aqui um átomo diferente, ligado ao átomo central, tá? Então, olha só, aqui, H, aqui. E aqui eu tenho os H de K, né? E o Cl. Então, veja, nesse caso, os 4 ligantes do carbono, que é do átomo central, são iguais. Então, os vetores vão cancelar, o momento dipolar vai ser 0. Então, a molécula vai ser apolar. Agora aqui, se eu tiver pelo menos um ligante diferente, o momento dipolar vai ser diferente de 0. Por quê, professor? Porque os vetores não vão cancelar. Se os vetores não cancelam, não vai dar mais 0. Então, a molécula vai ser polar. Quando eu tenho 5 átomos, é desse jeito. Tá ok? Então, aqui, só para a gente ver de novo. Se eu tiver os 4 ligantes do átomo central, se eles forem iguais, a molécula é apolar. Se eu tiver pelo menos um diferente, a molécula vai ser polar. Tá ok? Então, nós vimos com 2, com 3, com 4 e com 5 átomos. Esses são os mais importantes, é o que mais cai no seu vestibular, no seu Enem. Tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto com alguns exemplos para vocês. Até daqui a pouquinho. Então, vamos aos exemplos. Olha aqui. Coloquei aqui, ó, N2, HBr, H2S, PCl3, CF4, CF3H. Vamos lá, então. Primeiro, lembra, né? 2 átomos, se eles forem iguais, ela é apolar. Se for diferente, é polar. Então, não precisa fazer nada, você só vai olhar.
N2, são dois átomos? Sim, N2. Só lembrando, né, o nitrogênio é do grupo 5. Então, para completar a última camada, tem que fazer 3 compartilhamentos. Professor, mas eu preciso fazer isso? Não, não precisa. Eu só estou colocando aqui que são átomos iguais e as ligações é desse jeito. Mas se você viu que são dois átomos iguais, você vai lembrar já direto que a molécula é apolar. Tudo bem? Simples assim. Professor, mas precisa explicar tudo aquilo? Não, aquela é a explicação. Se o exercício for aberto, pedir explicação, você já sabe, que eu já mostrei para vocês. Mas aqui a gente só vai falar se é polar ou apolar. Aqui, ó, dois átomos diferentes. Então, eu tenho o H e tenho o Br. Se eles são diferentes, você já sabe. A molécula vai ser o quê? Polar. Professor, por que é polar? Aí você volta na explicação. Eu vou falar aqui, mas tem toda a explicação na aula de hoje. É que o bromo é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então o vetor vai ficar deslocado para o bromo. Então o momento dipolar é diferente de zero, tá bom? Professor, e o H2S? Vixe, agora não lembro, professor. São 3 átomos, mas e daí? Sobra ou não elétrons? Aí você faz a regrinha. O enxofre vai na tabela periódica. Que grupo que ele é? Dá uma olhadinha aí que grupo que o enxofre é. Para a aula e vai lá ver. Viram? Vocês viram então que ele é do grupo 16. Se ele é do grupo 16, quantos elétrons ele tem na última camada? 6 elétrons. E quem tem 6 elétrons, para se estabilizar, vai chegar em 8. Teoria do octeto, nossa primeira aula de ligações químicas. Então, se ele tem 6, para chegar em 8, vai precisar de 2. Então, quer dizer que ele vai fazer 2 compartilhamentos. Ah, professor, sobrou elétrons no átomo central. Opa, não preciso nem fazer geometria, mas eu vou fazer para vocês. Aqui, ó, o H, se sobrou com 3 átomos, eu já lembrei que ela é anular. E o enxofre é mais eletronegativo, o momento dipolar, ou os vetores, vai lá para o enxofre. O momento dipolar vai ser diferente de zero. Então, essa molécula aqui é polar. Tudo bem, pessoal? Agora, com 3 átomos, se não sobrar elétrons, apolar. Depende, né? Apolar se os ligantes forem iguais. Se os ligantes forem diferentes, ela vai ser polar. Tá bom? Muito bem. Então, aqui eu tenho o H2S, sobrou elétrons no átomo central. Então, com 3 átomos, sobrou elétrons no átomo central, ela é polar, porque sobrou elétrons no átomo central. Muito bem. Agora aqui, ó, com 4 átomos, mesma regrinha, você vai ver se sobra ou não. Para isso, a gente precisa olhar o fósforo, que é o P. O P é do grupo 15. Do grupo 15. Vocês podem consultar aí na tabela. Para a aula, vê lá se é do grupo 15 mesmo. Viram? Isso, então ele tem 5 elétrons na última camada. Quem tem 5 elétrons na última camada vai se estabilizar com 8. Então ele vai fazer 3 compartilhamentos. Então, menos 3 compartilhamentos, sobraram 2 elétrons no átomo central. Ah, professor, então ficou fácil. Como? 4 átomos, sobrou elétrons no átomo central. Eu já lembro já que ela é piramidal, né? Poxa, já estou ficando craque, estou falando de vocês no caso, né? Então você já sabe que a geometria é piramidal. Que um está para frente, outro está para trás, né? Piramidal. E que se sobrou elétrons no átomo central, a geometria é polar. Por quê? Porque o momento é diferente, porque os vetores vai tudo lá para o fósforo. E lembrando que sobrou 2 elétrons no átomo central. E o CF4 agora com 5 átomos. Ora, com 5 átomos, lembrando, você não vai precisar fazer a geometria, só estou lembrando vocês. Então aqui, ó, eu tenho com 5 átomos, eu tenho aqui, ó, lembrando qual que é a geometria mesmo, pessoal? Vocês lembram da geometria?
Isso, tetraédrica, isso mesmo. E os ligantes são iguais. Então, com 5 átomos, os ligantes do átomo central são iguais. Então, a molécula é apolar. Nesse caso, olha aqui, ó. Nesse caso, eu tenho um ligante diferente. Se eu tenho um ligante diferente, ela vai ser o que, pessoal? Vocês lembram o que vai ser? E agora? Olha lá no caderno, que nós já falamos hoje. Se tiver 5 átomos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos, e os elementos, tiver pelo menos um elemento diferente no átomo, diferente ligado ao átomo central, ela vai ser polar. Então, para terminar, com 2 átomos iguais a polar, diferentes, polar. Com 3 átomos, eu fiz um exemplo aqui, ó, polar. Por que é polar? Porque sobrou elétrons no átomo central, mas também pode não sobrar elétrons no átomo central, como eu mostrei para vocês, do CO2 e do HCN. Lembra? Do CO2, ó, só para vocês lembrarem, e do HCN. Então não sobra elétrons no átomo central, mas se os ligantes são iguais, apolar. Se os ligantes são diferentes ao átomo central, polar. Isso com 3 átomos. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu tenho 4 átomos, sobrou elétrons no átomo central, polar. E como eu expliquei para vocês na aula de hoje, o BF3, os 3 ligantes são iguais. Se os 3 ligantes são iguais, ela é o que, gente? O que? Apolar. Isso. E se eu tiver agora o BF2H, então agora eu tenho pelo menos um ligante diferente. Se eu tenho pelo menos um ligante diferente, ela vai ser polar. Então, quando eu tiver 4 átomos, se sobrar elétrons no átomo central, polar. Se não sobrou elétrons, cuidado, ela pode ser apolar ou polar. Vai depender. Isso não precisa copiar não, vocês já copiaram na aula, tá bom? Nem esse aqui vocês precisam copiar, vocês já tem na aula. Eu só estou relembrando vocês. E agora aqui com 4 átomos, melhor com 5 átomos, né? 4 átomos iguais, ligados no átomo central apolar, e pelo menos um diferente, ela vai ser polar. Tudo bem, pessoal? Essa foi a aula de polaridade. Na próxima aula a gente vai ver as ligações intermoleculares, as ligações entre as moléculas. Tudo bem? Até a próxima aula, bons estudos!